O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente, vamos empreender. Vamos empreender. E neste verão não há negócio mais próspero do que um bar, hein? Porque o calor está de amargar e se combate o amargor do calor com o amargor de uma geladinha, assim, do seu lúpulo. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. Regressamos aos bares de anfitriões. Sim, hoje trataremos da questão estrutural deles. No caso, relacionado o quê? Aos protagonistas da casa, aos anfitriões, não aos coadjuvantes, que são os garçons, o pessoal da cozinha, da limpeza, muito importante, mas o anfitrião, a razão da casa é o anfitrião. Sim, o anfitrião é a razão da casa. E para entender isso, eu quero trazer um pouco da experiência empírica que eu tive trabalhando com comunicação, como publicitário. E eu, durante o período da minha vida, eu pude estabelecer um cisma entre um empresário que obtém sucesso e o empresário que não obtém sucesso. Isso se baseia muito, claro, na experiência dele e no modo dele gerir o seu empreendimento, que começa com questão do quê? Do projeto. Antes do cara iniciar algo, ele tem que ter um projeto. Claro, ele tem que ter uma proposta. Eu vou ter um bar, vou ter um cinema, vou ter uma confecção. A proposta dele é essa. Mas para executar a proposta, ele precisa começar por um projeto. E o projeto ele tem que ter o produto, o ponto de venda, os funcionários, o investimento em comunicação. E esse projeto ele não é fixo, ele é volúvel, porque a alteração do cenário exige uma readequação do projeto. Qualquer alteração exige uma adequação. Não adianta ele querer fazer um remendo aqui e outro ali que não funciona. Por exemplo, em bar, o cara, por exemplo, começa a ver que tem uma frequência na rua, o pessoal se interessa pelo bar dele e fala, vou colocar uma mesa na calçada. Ele precisa redesenhar o projeto, precisa comprar a mesa, precisa de um funcionário na rua, precisa, se ele for tirar um de dentro para colocar na rua, vai ficar faltando
mão de obra dentro do estabelecimento. Se vai contratar um, ele precisa ter dinheiro para o salário dele, ele vai precisar mexer no orçamento, vai precisar ter um uniforme para esse funcionário, um armário para ele guardar as coisas dele e por aí vai. Precisa ter toda essa readequação. Qualquer movimento que ele for fazer precisa disso. Vai trazer um produto novo, precisa de um marketing para que as pessoas saibam da existência desse produto novo. Esse negócio do boca a boca, embora funcione, ele é muito exceção de linguiça, porque precisa do dinheiro em comunicação. A comunicação automaticamente aumenta o quê? A procura pelo produto, porque as pessoas passam a saber da existência do produto, ou seja, você precisa ter uma oferta capaz de suprir essa procura, você precisa ter um estoque. A comunicação para num certo ponto, por quê? Porque a partir dali, o que vai manter esse consumidor é a qualidade do produto e do atendimento. Isso é tudo, são coisas que precisam ser entendidas. Ou seja, chegou esse consumidor novo, você precisa refazer o projeto. Então, fazer o projeto, o cara precisa sentar e desenhar o projeto. Muita gente não sabe desenhar um projeto. Desenhar um projeto você tem orçamento, aí você fala, vou pôr quantidade X aqui, quantidade X ali, quantidade X aqui. Eu sempre falo da questão da pizza, é como uma pizza. Cada parte da coisa é uma fatia da pizza e uma das fatias é da comunicação. Se o cara não investe em comunicação, Chacrinha já dizia, quem não se comunica se estrumbica. E não adianta ficar reclamando, o cliente não vê, você não investe em comunicação, gente. Como é que o cliente virá? Ok? E a comunicação que foi ter o seu limite. Aí a pessoa fala, Matheus, você está tirando o cu da reta. Não. Se você oferece um produto, é uma coisa. Se você fala da qualidade do produto, aí é outra coisa. O produto tem que ter essa qualidade, senão vira propaganda enganosa. Você fala que você vai num determinado estabelecimento, você terá um bom atendimento, se o atendimento não for bom, aí é propaganda enganosa. A informação da propaganda, ela tem que ter uma resposta na realidade. Okay? Se ela só fala, temos produto X aqui, temos essa caneca, eu estou falando só que tem a caneca, não estou falando da qualidade da caneca ou da qualidade do atendimento em relação à comercialização da caneca. Okay? Agora, se eu estou falando essa caneca aqui assim, assado, é de ouro, aí ela tem que ser de ouro, tem que ser assim, assado. A pessoa que vai te atender vai te dar um beijinho, vai te dar um selinho na boca, ela tem que dar o selinho, senão não dá. Nem tem aquele filme do Tarantino, A Prova de Morte, que o pessoal do Kurt Russell chega para a menina lá, e a outra anunciou que se alguém chegasse para se falar e declamasse um poema para ela, um poema que foi dito no rádio, ela teria que fazer uma dança erótica. E ela teve que entregar a dança erótica. O cara fez o poema, assistam A Prova de Morte. Gostei do filme, o pessoal é meio xarope quanto a ele, mas não tem problema. Então vamos ao texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Em 3 de setembro de 2024, eu perpetrei um programa alcunhado de The Big Bang Theory, Homens Herbívoros Japoneses, tratando de um fenômeno regado com muito leite de soja que se alastrou entre a juventude nipônica. E hoje vou tratar de um dos efeitos colaterais dele, os bares de anfitriões. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite se quiser. De volta ao depoimento do senhor Shinya, eu trabalho 8 horas por dia, 6 dias por semana. E o salário diário é de 5.000 ienes. Se você trabalhar 24 dias por mês, ganhará 120.000 ienes, o que, convertido por hora, resulta em 625 ienes, sendo que o salário mínimo por hora em Tóquio é de 1.013 ienes. Ou seja, se colocar em um prato da balança
um emprego convencional, com carteira assinada e coisa e tal, e no outro, um chaveco, um beijinho, um beijo francês e muito sexo, qual é o lado mais gostoso? Isso sem se contabilizar a venda de espumantes, o que pode elevar os ganhos do cidadão. Mas ele pode ter que se relacionar com uma mulher que não é do gosto dele, me pergunta Miriam Big Pig. Sim, são os altos e baixos da profissão. Toda profissão, gente, tem os altos e baixos, infelizmente. Por mais que você goste da sua profissão, você vai ter que fazer coisas que não são do seu agrado. Não tem jeito. Atender um cliente mal educado, sujeito fedido, não adianta. Mas vamos nos ater aos baixos, e não estou falando de mulher feia. De volta ao depoimento do senhor Chinia, nos bares de anfitriões, a multa é de 1.000 ienes por 30 minutos de atraso. E o absentismo diário, sabe o que é absentismo? É não venda de bebida, é a pessoa não beber. E o absentismo diário gera multa de 10.000 ienes. Sim. Se o cara o anfitrião não conseguir arrancar uma cerveja da bolsa da mulher, ou seja, fazer com que a mulher pague uma cerveja para ele, não estou nem falando do espumante, ele vai ter que pagar uma multa de 10.000 ienes por dia, porque não cumpriu a meta dele, que é vender fazer a mulher comprar alguma coisa. Não é vender alguma coisa, é fazer a mulher abrir a bolsa e comprar, nem que seja uma latinha de cerveja. Agora, a ausência não autorizada gera multa de 30.000 ienes. Com detalhe, a taxa do dormitório também é deduzida. Para os meninos que são do interior, é claro. Eu vi 20.000 ienes serem cobrados de um cidadão que dividia o quarto com 5 pessoas. E o dinheiro usado para despesas diversas, equipamentos e custos de manutenção é deduzido das vendas. Sim, olha que coisa curiosa. O anfitrião, isso é o mais novo. Eu já falei em outros momentos disso. Ele tem que pagar por tudo. Aí vai papel higiênico do banheiro, guardanapo da mesa, o detergente para lavar o copo. Se o copo quebrar, ele vai ter que pagar um copo novo. Ou seja, isso daí é uma maneira de forçar o cara a se empenhar. Isso aí não é por acaso. Não pensa, eles estão explorando o trabalhador. Não, eles estão fazendo o cara trabalhar. Porque o cara, quando vai lá, ele concorda com isso. Se ele concorda, não é exploração. Aquele famoso concorda ou sem corda. Se o cara não quer, é só dizer não e vai embora. Agora, o cara aceitou, não. Aquela famosa, aquela máxima, entrou na chuva para se molhar, velho. Vamos lá. Agora vamos entender o conceito da coisa. Pois o anfitrião é como uma espécie de proprietário que, como uma anfitriã ou uma prostituta, também tem de arcar com o custo de manutenção do bar e o custo do equipamento. Do ponto de vista dos bares, não há problema em ter quantos anfitriões quiser, já que, por se tratar de um sistema de comissão, o aumento do número de anfitriões é apenas uma vantagem. Ademais, o bar poderá restringir o livre trajeto de um anfitrião se ele tiver uma dívida oriunda de um salário negativo. Isso mesmo. Não há liberdade para os caras que voam, que têm o hábito de sair do bar sem permissão. Ou seja, o cidadão é submetido ao cárcere privado. Por opção, gente. Estou falando, ele aceitou aquilo. Isso faz parte do projeto. Lembra quando eu falei no começo da questão do projeto? Quando esse pessoal projetou os bares de anfitrião, o primeiro bar, vamos supor, pegar o primeiro bar, não sei quem foi o primeiro ideólogo da coisa, mas ele projetou, ele viu todo o funcionamento e falou, o anfitrião, como é que nós vamos lidar com o anfitrião? O cara vem no bar, ele fica lá, entra uma mulher, a função dele é fazer essa mulher comprar a bebida, gastar dinheiro. Temos que criar sistemas para isso. Então o cara pensou em tudo, cada detalhe foi rigorosamente pensado.
Ah, e se o cara começar a ir a hora que ele quiser? Ele sair, vai pra rua, fala, eu quero fumar um cigarro, sei lá. Qualquer motivo ele resolve sair. Vamos ferrar com o cara, vamos descobrir um jeito de conter o cara. Ou seja, o cara é totalmente domesticado lá. Todos os movimentos dele eles estão dentro de uma previsão. Então o cara que foi o ideólogo, ele previu todos os movimentos do anfitrião. E o mesmo ocorre com qualquer negócio. Se você não conseguir prever todos os movimentos do seu funcionário, você pode ser surpreendido e bem surpreendido. Bem surpreendido. Como quando começou o uso do celular. Pô, era normal. Em bar, você estava lá, o garçom lá, olhando o celular. Dono proíbe celular no bar. Funcionário de usar celular. Simples, está proibido. Porque tem que atender, o cara tem que trabalhar, não tem que ficar olhando o celular. Então, são coisas assim que tem que ser previstas. Por isso que eu falo. Mudou o cenário, reconfigura o projeto, novo projeto. Entrou telefone celular. Na época era telefone celular. O cara recebia MSN, torpedo, MSN é outra coisa. Recebia torpedo. Recebia os torpedos. Não sei o que, tava lá olhando. Uma vez eu tava no bar, eu tinha o telefone do garçom, eu mandei um torpedo pra ele, ô meu, aproveita que você já tá aí perto da geladeira, traz uma cerveja pra cá. O cara veio com uma cara de bunda, mas é isso, cara. É isso. E agora que entrou o celular com imagem ainda, o celular você tem hoje um mundo na mão, um computador, você manda mensagem, bate foto, recebe foto, assiste filme, assiste jogo de futebol. Se o cara não conseguir prever o funcionamento mesmo desse funcionário, os movimentos dele, aí ele tá roubado, meu. O negócio vai à falência. Tinha um bar aí que eu frequentava, o dono um dia estava conversando comigo, tinha uma funcionária lá, atendia bem, tudo, era simpática, mas o que ela fazia? Ela ia pro banheiro toda hora. Ela começou a falar, pô, essa mulher, sabe, no começo eu fiquei pensando, essa mulher tá com algum problema, toda hora tem que cagar, tem que mijar. Aí ela pegou o celular e viu lá que tava lá, em funcionamento, parece que aparecia lá no WhatsApp na época, que a pessoa estava usando o WhatsApp, ela viu que estava em funcionamento. Falei, tá vendo? Eu tô vendo, a chamou, mas eu tô vendo aqui. Você não foi lá para cagar, você foi para usar? Mas não, que eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, então, eu faço. Então aproveita que você já fez alguma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo, me dá o celular aqui. Pegou o celular e falou, eu vou guardar o celular para você fazer uma coisa agora, trabalhar. Uma coisa só, trabalhar. Nós vamos para a sequência aqui. Agora, se for um bar perigoso, durante a entrevista de emprego, eles perguntarão qual a profissão dos seus pais e verificarão a renda deles. Se for uma família honesta, eles vão coagir o anfitrião a cobrar a dívida. Não, se for uma família honesta, eles vão coagir o anfitrião e cobrar a dívida dos pais dele. Vou parar aqui para fazer um comentário. Como deu para entender, os jagunços do bar iam cobrar a dívida dos pais do anfitrião se tratar de uma família honesta. Ou seja, são covardes os jagunços. É por isso que o cidadão tem que andar armado, para se defender dos covardes. Imagine o seguinte, se por alguma razão o pai do anfitrião está sem dinheiro, o que é que eles não aprontam com o cidadão? De volta ao depoimento do senhor Chinia, é por isso que a maioria das pessoas desistem nos primeiros meses. Mas, mesmo em um ambiente difícil, cerca de 10% deles conseguem clientes e ultrapassam a primeira barreira. Para algumas pessoas, fazer o melhor é dirigir um táxi, distribuir panfletos, vender produtos para quem não conhece e cuidar de idosos. No bar de anfitriões, fazer o melhor significa beber muito ou esvaziar a garrafa de uma cliente da casa. Recentemente, tem-se usado o Instagram e as redes sociais para apelar. E se você conseguir limpar a bolsa dela,
fazendo vendas, o olhar das pessoas à sua volta mudarão. Então, você será amado pelos veteranos e terá mais oportunidades, recebendo ternos e acessórios de alta qualidade de seus superiores e sendo convidado para o serviço de pós-venda das grandes clientes. Ou seja, o cidadão passa a ser o creme do creme e passa a fazer a micagem para a elite desse universo, fazendo o serviço de pós-venda na cama das endinheiradas. Sim, o serviço de pós-venda é na cama das endinheiradas. Você entende? O trabalho aí tem o seu bônus. Tem o seu bônus. O cara se dá bem, ele passa para o top, o topo da pirâmide. Ele passa a cuidar das clientes de elite. Os próprios empregadores aí dentro do projeto começam a investir no cara, a pagar um terno melhor para o cidadão. Aqui. Recebendo ternos e acessórios de alta qualidade, ou seja, o cara passa a ser emperequetado, eles passam a turbinar o cara. Por quê? Para o cara arrancar mais dinheiro da endinheirada. Aí o cara vai para a cama dela, faz o serviço de cama, a mulher fica feliz, ela volta, gasta mais dinheiro, ou seja, isso já tudo dentro da previsão. O cara já tem dentro da previsão dele, do projeto dele, o orçamento para esses caras. Aí o cara começa a dar certo, ele refaz o projeto, aí ele trabalha dentro da condição daquela mulher, deve pagar um carro para levar o cara, depois até motorista para o cara ir à casa dela, o cara ir lá agradar a mulher e voltar. E quando o cara bobeia, ele entra até em cárcere privado. Olha que coisa. Mas eles prendem o cara aí na intimidação. Como eu falei, são covardes. Intimidação. Quando fala, por exemplo, que a família do cara é honesta, não é que o cara honesto é indefeso. É que nesse caso são pessoas indefesas. Porque o cara pode ser honesto e ter uma arma em casa. Pode ser um mestre de arte marcial. Pode ser um lutador. Eles estão de olho. Por isso que o que seus pais falam? Meu pai luta MMA. O cara não vai passar na porta, só vai armado lá. Só para dar um exemplo. Então, eles só vão, claro, quando a família é muito humilde, é muito simples, é gente indefesa. Por isso que eu falo, o cidadão tem que andar armado. Se o cara, eles são covardes. O covarde, quando ele vê algum risco do outro lado, ele não vai. Ele não vai. Ele só ataca aquele que não representa risco para ele. Por isso que a pessoa precisa ter uma postura altiva. A pessoa precisa se impor. Uma vez o professor Olavo de Carvalho falou disso. Fizeram um estudo aí, viram que o ladrão, quando está na rua para atacar alguém, ele olha. Se aquele representa um risco, ele vai no mais fraco, que representa menos. É uma comunicação visual. Lembra da comunicação? É a coisa. Então, você vê, se o cara ele topa entrar, ele é submetido, inclusive, a cárcere privado. Você vai ficar aqui dentro até você conseguir pagar a sua conta. Ou seja, você vai ter que trabalhar. Você não vai sair daqui de dentro. É o famoso cárcere privado. Agora, se eles der certo, ele vai sair lá de dentro. Vai sair de dentro de um dormitório para um hotel de luxo. Uma cama king size de uma mulher cheia da nota. E dito isto, eu encerro o programa de hoje, gente. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. É a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada vai gostar. Ao romance A Saga de Kid Winchester. Nesse romance, Kid Winchester, ele é um anão que é ator pornô. Ele tem esse nome de guerra, Kid Winchester. Muita gente olha e fala, pô, Matheus, é um livro em português com nome em inglês, é nome de guerra, meu. Nunca eu falo nome de guerra, Kid Winchester. O que é um Winchester? Espingarda, meu. O que você acha que é espingarda? Então, espingarda do anão é uma espingarda, hein? Não é um cano curto. E ele passa por uma situação aí similar. Leiam e saberão. Na sequência é o link do curso Fundamentos do Exorcismo, que você compra
colocar o Satanás para fora de casa e a arrecadação de fundos por via direta, o apoio do meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix, para você já depositar agora, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E, na sequência, o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador, hein, gente? Estamos precisando, hein? Na sequência, o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, para você que abomina o carnaval como eu, boa pedida, ouvir rock. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. O link do grupo do Cuesta no X, o Prata Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o ponto de encontro dos acólitos. E por fim, o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Um detalhe. Quando eu anuncio o bar aqui, está indo muita gente ver o bar. E muita gente está indo para experimentar as coisas do bar, conhecer o bar. O movimento do Nau triplicou. Ele reprojetou a estrutura do bar para lidar com essa demanda nova. Você vê como que é. Tem muita gente lá ver, conhecer, conversando com ele. Em breve ele vai conseguir fechar essa venda, eu acho que até por muito mais dinheiro do que ele está pensando, porque o bar aumentou o movimento. Só de eu falar aqui, o pessoal escuta aqui e vai lá conhecer o bar. E aí, o atendimento é bom e a comida é boa. E a cerveja sempre gelada. Não tem erro. E próximo evento, atenção Denise, todos os carros, próximo evento, Chico Booking, propriedade estigmatizada. A estranha morte de um homem de 50 anos, no sábado, dia 7 de fevereiro de 2026, às 6 horas da tarde, às 8 horas. No sábado, amanhã, dia 7 de fevereiro de 2026, às 18 horas, Chico Booking. Propriedade estigmatizada, a estranha morte de um homem de 50 anos. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!